Olá, gente. Gente, nossa conexão caiu. Vamos retomar. Boa noite. Esperar aqui, gente, o pessoal entrar rapidinho. Estamos um pouco atrasados. A gente teve um problema aqui de conexão, tá? Mas já tá resolvido. E boa noite primeiro. Gente, achar uma musiquinha bem bacana pra gente colocar aqui de fundo. Nina, Fernanda, Hildson, boa noite. E aí, Lúcia, tudo bem? Gente, começando com a energia lá em cima, né? Um assunto muito interessante, tá? Gente, a Thaís já tá aqui através do perfil da X-Class, tá? Pra entrar. Já vamos aceitar a solicitação dela. E aí, Thaís, boa noite. Oi, Thaís. Oi, boa Tudo noite. bem? Feliz Quanto tempo? estou aqui. Ai, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Gente, me dá um feedback aí, quem tá ouvindo, se o som tá ok, se tá tudo ok, tá, né? A gente tá aí aparecendo para vocês, como é que tá a conexão também. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, beleza. Thaís, como é que você tá? Tudo bem? Muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada por estar aqui nos acompanhando, né? Estou lisonjeada de estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, né? Que é um assunto importante para empresas. E também a gente espera que da live, assim, conhecimento, né? Que é o principal, né? Que é um conteúdo que a gente vai para vocês, né, Camila? É, e né, gente, o que eu falo, né? Os assuntos que a gente traz aqui, tá, gente? Que eu, particularmente, né, quando eu faço até live sozinha também, são assuntos que eu gosto, que eu amo, que eu vivo, né? São assuntos que têm a ver mesmo aí com a minha rotina, com aquilo que eu acredito, né? E o assunto de hoje não poderia ser diferente, né, Thaís? A gente vai falar sobre, né, se realmente vale a pena para uma empresa ela contratar uma mão de obra especializada, né? Vamos dizer assim, no modo geral, na parte de recursos humanos, especificamente para fazer a seleção e recrutamento de profissionais, né, Thaís? Exato, porque assim, hoje em dia a gente vê que tem algumas empresas que estão nesse caminho, né, de contratar e realmente terceirizar esse serviço. A gente vê empresas que tem dúvida, então hoje a live né, tanto para pessoas que estão, né, estão em dúvida, para empresários que estão em dúvida se contratam ou não, né, os motivos, né, de repente a gente consegue ressignificar esses motivos. E também é um bate-papo mesmo, é uma coisa mesmo para a gente poder integrar e entender, né? Entender os motivos porque as pessoas pode acontecer de não contratar, os medos que as empresas têm, né? Os riscos que elas acabam acontecendo. Mas a gente vai conversar sobre de tudo um pouco, né? Basicamente, né, gente, até quem estiver participando, acredito que muitas pessoas também vão assistir essa live depois que já tiver sido encerrada, né, mas não tem problema, pode chamar no direct tanto, né, quanto do meu perfil, quanto da X-Class, quanto da Thaís também, a gente faz questão de respondê-los na medida do possível, tá, gente? Porque, na verdade, né, eu falo para vocês, assim, na minha, né, nessa minha trajetória aí, Thaís, de consultoria dentro das empresas, né, no contato com empresas, desde empresas assim mesmo, bem pequenas, né, até empresas grandes, de grande porte. A gente sabe, tá? Isso eu falo para vocês, que eu acho também, né, todo mundo já sabe também, o quanto que tá desafiador a gente contratar mão de obra, principalmente mão de obra qualificada e que venha ao encontro das necessidades, né, de prestação de serviço mesmo para as empresas. Então, muito empresário fica assim, mas eu vou ter que pagar, né, uma empresa para fazer isso, né, para fazer uma contratação para mim, fazer uma seleção, recrutamento. Né, é um absurdo eu ter que pagar para isso, eu mesmo posso fazer. Só que é aí que a gente vai falar, né, Thaís? Qual que é a diferença
de um profissional, de uma equipe qualificada, né? Ele está fazendo para você essa, vamos dizer assim, essa seleção de forma assertiva, do que você que já tem uma demanda aí tão grande, né, tá? A gente entende até nas nossas visitas, às vezes, tá, gente? Eu e a gente tá visitando, né, Thais? E tem um chamando, tem um outro chamando, a pessoa não tem tempo, né? E se, né, uma frase que eu gosto muito, Thais, que eu aprendi com um amigo que eu tenho, né, que ele é empresário também, ele é japonês, e ele fala assim: não tenha pressa para contratar, mas tenha pressa para demitir. Então não pode ser um processo, né? Ah, tô com pressa, tem que ser, porque provavelmente não vai dar bom, né, Thais? Então acho que tem que ser assim, bem com calma mesmo, na medida do possível, e ao mesmo tempo usando formas, estratégias e ferramentas assertivas. Exato. É uma questão muito ampla, né? Assim, para a gente falar, e a gente separou em alguns tópicos. Por exemplo, a gente vai falar sobre essas vantagens de contratar, que a Camila iniciou falando. Isso aí, gente, é primordial, porque além das vantagens, eu vou falar dos desafios que os empresários, né, sentem sobre isso, mas como escolher também o recrutamento ideal, né? Como escolher a empresa ideal. E a gente vai falar também sobre todo esse processo de recrutamento e seleção, né? E principalmente assim, os custos, né, de retorno sobre esse investimento, né, que as empresas, isso aí assim, quando a gente vai falar com o diretor, normalmente ele quer saber muito a questão dos custos, né? A gente também vai falar sobre isso e também trazer exemplos, né? A Camila mesmo tem uma vivência muito grande, pode dar exemplos para a gente disso e dúvidas, né? Depois a gente vai abrir um espaço para vocês aqui para falar sobre dúvidas, mas já pegando o gancho que a Camila falou, eu vejo que o principal benefício que uma empresa tem ao contratar uma consultoria, a primeira coisa é o que você falou. Essa questão da pessoa valorizar o tempo, né? Porque o tempo, ele é muito escasso hoje em dia. E a economia de tempo e recursos que a gente pode ter contratando uma consultoria e as empresas que têm um banco de dados, gente, que tem uma consultoria, que tem um banco de dados, tem processos otimizados, vão encontrar candidatos rápidos para vocês, que tem fit ideal com a empresa, né? E principalmente a consultoria de recrutamento e seleção vai assumir essa responsabilidade, né? Vai assumir essa responsabilidade por esse colaborador novo da empresa, se ele tem esse fit, que realmente assim, que ele vai engajar na empresa, né? Isso aí é um custo, né? É um investimento, na verdade, que a empresa faz gigantesco. E quando a empresa não faz, aí gera esse custo, né? E gera esse gargalo dentro da empresa, Exato. que a gente vê muito. E outra coisa, além de tudo, além de acesso à rede de ampla de candidatos, a várias, depois você pode falar de metodologia, né, Camila? Mas eu acho que o principal é esse olhar, sabe? A gente tem que entender que, às vezes, o empresário ele pode ocupar o teu tempo em tarefas mais estratégicas, ao invés de ficar em grupos, em LinkedIn, né? O que você acha? O que o pessoal acha? Eu penso assim, até porque se ele colocar, né, como dizia aí os antigos, na ponta do lápis, o tempo que ele está investindo para fazer uma seleção, que nem sempre ele tem uma competência, ele pode ter experiência de mercado, de negócio, mas às vezes ele não tem uma competência para fazer uma seleção tão apurada, usando as ferramentas que a gente estuda durante anos, né? A gente estuda sobre perfil comportamental, a gente estuda linguagem corporal, a gente tem as referências que a gente pega também do pessoa, né? Tem a abordagem, leitura de currículo, gente, análise de currículo, tá? Eu consigo hoje, né, Thais, assim, a gente, né, sabe que com experiência a gente vai tendo um feeling, a gente vai tendo um processo intuitivo. Às vezes até pela forma como a pessoa responde a gente no WhatsApp, a gente já começa a... Espera aí, eu acho que tem alguma coisa aqui, né? Hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma entrevista para uma determinada vaga. E eu fui conversando com a candidata e eu tô com uma outra vaga aberta, mas ela não estava se prontificando para essa outra vaga. O que foi que eu fiz? Eu percebi que o perfil dela era para essa vaga aqui. Entendeu? Então eu falei, cara, deixa eu te falar, vou ser muito, muito direto com você. Essa que você está se candidatando nessa vaga, eu não percebo que você tenha, né, as habilidades para ela, mas eu tenho essa vaga. Você tem interesse? Ela, nossa, eu tenho. Ela não viu que a gente tinha postado. Não, realmente, eu acho que tem mais a ver comigo. Porque eu percebi que ela estava tentando adaptar, né, as qualidades dela para caber numa vaga, porque ela estava precisando de trabalhar.
Mas, na verdade, não fazia tanto sentido essa vaga para ela. Essa outra que eu tinha. Então, já encaminhei para o contratante, acredito que vai dar certo, né, Thais? Então, talvez é uma percepção que o empresário, na correria, ele não vai ter, né? É muito real isso. E a gente vê, né? E assim, são anos de estudo de linguagem comportamental. E querendo ou não, dá para ver. Eu costumo dizer que a pessoa ela consegue mentir nos primeiros 5 minutos. Depois, os próximos minutos, ela tem que ter algo. Ela tem que. As máscaras caem, né? Então, assim, existe um grande, né? Existe um oceano de possibilidades para a empresa principalmente porque tem cargo, gente. Que imagina só, eu fico pensando, empresas aí que contratam 3 colaboradores por mês, por exemplo, né? O empresário que contrata 3 colaboradores, o tempo que ele tem para treinar esse colaborador, para manter ele engajado, né? E assim, poxa, é tão chato quando contrata, passou dos 3 meses de experiência, poxa, não quero, não tenho fit. É um erro na contratação. Muitas vezes. Inclusive, Thaís, a gente está aqui na live com o Eli. Ele está até comentando aqui. O Eli, eu fiz a contratação dele para uma empresa, né? Que eu presto uma consultoria. Já tem 1 ano que eu faço consultoria nessa empresa. Eu entrevista com o Eli, inclusive, Eli, quando você foi fazer entrevista comigo, pela sua roupa, né? Pelo seu traje, pelo currículo dele, a formatação do currículo dele. Eu já tive assim, uma sensação muito boa. Eu falei assim, gente, pelo menos eu entendo que ele é organizado, né? Que é uma pessoa que tem uma organização, que é uma pessoa que preza pela imagem dele. Então, se ele preza pela imagem dele, ele vai prezar pelo equipamento da empresa, porque ele é motorista, tá, gente? Então, e realmente, foi uma contratação que, inclusive, eu quero você de volta. Fiquei sabendo que você foi desligada da empresa, você pediu, né, pra sair. Nós queremos você de volta, viu? Gente, uma pessoa assim, fantástica, pontual, tá? Uma pessoa muito assim, um exemplo para os outros também, né? Então, isso foi uma análise que eu fiz, tá, gente? Com a presença dele na minha frente, com as roupas, uma linguagem corporal que eu fiz e também com o currículo dele. Então, né, Thais, para você ver que ele tá aqui de prova. Se quiser, ele pode falar. Como que foi a nossa entrevista, né? Temos um Isso que é caso real na live. de sucesso nessa live, tá vendo? De sucesso, tá vendo? Não foi nada combinado. Não foi combinado mesmo. É coisa das estrelas, né? E é isso. Aí, ó, tá vendo, gente? Ele tá falando, ó. Você foi muito assertiva. Ai, ai. Isso é importante. E o mais legal de tudo, gente, é essa questão das boas relações, né? Por exemplo, uma empresa de recrutamento e seleção, ela tem um gigantesco banco de vagas, conhece muitas pessoas, conhece o perfil. E às vezes a pessoa sabe certinho, aquela vaga vai dar certo com fulano, com ciclano, porque tem perfil X, perfil Y, e aí a gente pode entrar em uma seara de possibilidades, né? Mas eu vejo muito que, assim, as empresas, elas se conscientizam na dor, né? E a gente não quer, a gente quer, a gente quer de recrutamento e seleção, que gosta de pessoas, a gente não quer só tratar a dor, a gente quer antecipar, a gente quer evitar, né, que os empresários percam, né, investimento e percam tempo, que é o principal investimento que a gente tem hoje, né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho também sobre desafios, né? Porque eu vejo que tem muitos empresários que têm um pouco de medo de contratar, ou que ficam pensando, poxa, será que eu contrato uma consultoria ou não? Quais são os prós e os contras de se contratar? Os prós a gente sabe que é gigantesco, mas, poxa, o que será que impede, né, os empresários disso, de contratar, né? Às vezes, né, Thais, eu penso que às vezes a questão é muito mais emocional. Às vezes ele quer participar desse processo, ele quer, e realmente ele não está errado, né? Uma pessoa para estar dentro da empresa dele, para ter acesso a informações que são informações da empresa dele, informações particulares. Uma pessoa que está com a, né, assim, que tá com a face ali na frente do negócio dele, que representa, né, que o representa, realmente é algo muito sério. E às vezes ele tem medo de desapegar, né, de fazer parte desse processo, de se não fizer parte não vai dar certo, tá? Mas o que eu gosto de fazer, né, Thais, e o que a nossa empresa faz? A gente adapta o nosso processo de seleção e recrutamento ao perfil do nosso contratante.
tá? Como assim, Camila? Tem contratantes que a gente faz uma análise, eu gosto até de pessoalmente, né, Thaís? A gente gosta, ou eu, ou Thaís, né? A gente vai pessoalmente para a gente conhecer a empresa. Tá? Como que é a empresa, a localização, qual que é a cultura da empresa, qual que é o estilo da empresa, o tipo de segmento, porque isso interfere muito na hora até da entrevista, até na divulgação da vaga interfere, tá? Então a gente vai lá, conhece, e a gente também envolve o contratante nesse processo, tá? Não é que a gente vai chegar lá, vai pegar, vai fazer tudo e falar assim, ó, você tem que contratar essa pessoa, tá? Então, gente, assim, até abrindo um parêntese, tá, gente, sobre essa questão da gente falar sobre, né, indicar um candidato, a gente trabalha de forma totalmente ética, tá? As pessoas que a gente indica são pessoas que realmente têm o padrão que a empresa procura, tá? Porque às vezes a gente fala assim, ah, porque fulano, a fulana viu que é uma vaga interessante, ela indicou uma pessoa que ela conhece. Não existe isso aqui, todo mundo passa pela mesma peneira, tá? Pode ser quem for, pode ser minha mãe, minha avó, minha irmã, meus filhos. Ele vai entrar na fila ali como qualquer outra pessoa. Quem me conhece sabe, né, que quanto a isso eu tenho bastante critério mesmo. Então, a gente envolve. E já tem empresário, né, Thaís, que eles falam pra gente, ó, tá nas mãos de vocês. Não quero nem saber. Me arruma uma pessoa assim, assado. Né? A gente tem um descritivo, né, Thaís, que a gente passa pro empresário e ele vai ali colocar todas as características, tudo que ele busca, tá? E é importante também, tá, gente, a gente ter, né, a tão desejada e a tão querida noção, tá, gente? Porque o que acontece? A gente está aqui para realmente prestar um serviço junto com a nossa equipe, mas aí tem gente que quer, né? Tem empresário que quer contratar uma pessoa que tem experiência, que tem uma boa formação, que tem disponibilidade para trabalhar sábado, domingo, feriado, fazer hora extra, né? Uma pessoa que, de preferência, não tenha filhos, não seja casado, que tenha proatividade. E aí, olha, tá, beleza. Quais serão os benefícios? Qual que vai ser o salário, a remuneração? Ah, Camila, 1.300 nem pode, né, gente? R$ 1.400, R$ 1.600, gente, né? Milagre até hoje a gente nunca fez, né, Thaís? Eu não sei vocês, que eu nunca fiz. Não, e isso é muito legal, porque assim, eu já participei de reuniões com a Camila e é muito legal porque ela não faz somente um recrutamento e uma seleção. Além dessa excelência que ela tem, que realmente é um profissional gigante, que eu tenho a honra de estar aqui hoje, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Mas é uma preocupação muito grande realmente se o fit da empresa, se a empresa tem um fit, né? E se a empresa, no momento a empresa está. Porque, assim, gente, não adianta a empresa querer contratar, também não dando qualidade de vida, não dando requisito nenhum para Exato. esse novo contrato, Um né? reconhecimento mínimo, né? Exato. E nem uma questão de carreira também, né? A gente vai, depois, são temas para outras lives maravilhosos. Mas Sim. esse gancho mesmo é super importante porque a gente vê que tem empresa que não quer dar um seguro de vida para o colaborador, não quer, né, dar um vale alimentação, um vale refeição, mas quer que o colaborador saiba inglês, saiba braille, torça para o time do Cruzeiro, Mandarim. fale mandarim e goste de esportes. Eu vejo muito isso em empresas Sim. assim. Tem alguns segmentos que são muito, muito acirrados em relação a isso. Mas existe uma consultoria também na própria Xclass, Exato. assim, justamente com a questão do fit. Tudo bem, mas o que você está fazendo hoje? Por que você não está conseguindo a vaga? Mas por Exato. que você oferece para colaboradores? Vamos trabalhar também a cultura empresarial, né? Que é um outro tema, Sim. é um tema riquíssimo que dá para a gente falar sobre isso, né? Porque a gente aqui Exato. quer vender para o empresário, a gente quer revolucionar o mercado. E quando a gente quer revolucionar o mercado, a gente está falando de apoiar os colaboradores, fazer com que esses colaboradores tenham excelência no trabalho, fazer com que essas empresas que contratam a consultoria tenham também, né, recursos, tenham investimento necessário, tenham justamente muito crescimento financeiro. Os E é isso que a gente resultados, né, que ele espera. Exatamente. É questão de resultado. A gente é muito focada nisso aqui na X-Class. E compromisso, como eu disse, com excelência, né? Eu acho que muitas vezes, sabe, Camila, voltando um pouquinho dos desafios que os empresários têm, é muita questão, assim, dessa dependência mesmo de o olho do dono, é que engorda o passo, eu tenho que ver, eu tenho medo de contratar errado, eu quero ver. Mas também acho que é questão
custos também. É essa virada de chave de custos versus investimento, sabe? De olhar e falar, poxa, eu vou contratar, mas vem cá. Aqui na X-Class, por exemplo, a gente abre aqui, vou abrir um parêntese, comercialmente falando, quando a gente senta com o empresário, a gente fala do retorno sobre o investimento que ele vai ter, o tempo que O é sonho, gasto, né? É. o tempo que é gasto e principalmente, não só o tempo, né? Poxa, vamos calcular também aqui a taxa aqui, ó. Tudo bem, a taxa de absenteísmo. O que é absenteísmo? Um colaborador que falta muito, né? Um colaborador que não tem mercado, ele costuma faltar. Um colaborador que. Presenteísmo, o que é? Aquele colaborador que trabalha, mas dá aqueles 20% ali. Você já viu que ele pode dar 100, mas ele tá ali, sabe? Isso também gera um custo para a organização. Então, nas reuniões, existe uma preocupação gigantesca, né? Tanto da Camila quanto minha, de realmente esse resultado, de trazer para a conversa e trazer para a conversa com números também. Não só falando de experiências profissionais, mas tem toda essa trajetória também aí que a gente E pode essa conversar. consultoria, né, Thais, igual você fala, não é apenas uma prestação de serviço avulsa para contratar alguém. Existe uma consultoria, sim. Vou até te dar um exemplo que aconteceu tem pouco tempo. Fui atender uma cliente, estava precisando de contratar uma colaboradora. Ela falou assim: ó, Camila, inclusive, nem precisa a pessoa ficar aqui às 8 horas. Né? O serviço é um serviço muito mecânico, é lançamento de dados, né, no sistema. E, inclusive, ela pode até fazer uma parte desse tempo, né? Ela pode ficar na casa dela e tal. Aí eu falei com ela, então por que você não contrata um estagiário? Eu falei assim, ai, nunca parei para pensar como que funciona essa questão de estágio. Eu falei, o estagiário, né? É bom que você vai contratar uma pessoa que está aí, que está com o gás todo, que está em colocação no mercado, dentro da área dele. Você vai contratar uma pessoa que está estudando, então ela pode trocar muitas ideias com os profissionais lá da faculdade, os professores, né? Ela pode trazer algum tipo de inovação para sua empresa. É uma pessoa que pode trabalhar 6 horas por dia, né? Em vez de 8, são 6 horas. Mas como você está me falando que você não tem demanda para as 8 horas, talvez as 6 horas vão ser, né, bem satisfatórias para ela executar o trabalho dela. Você não vai ter custas trabalhistas, né? Então ela ficou olhando assim para mim. Ai, como é que faz? Então vou mudar tudo aqui. Agora você vai contratar agora um estagiário. Então, gente, olha só, o que ela economizou com essa consultoria, né? Ela paga o valor e ainda vai ter muito, né? Vamos dizer assim, muito retorno em cima dessa consultoria que eu dei para ela, dentro dessa sugestão. Tá? Então, às vezes também tem gente que fala assim, eu quero contratar um perfil assim, assim, aí eu já dou uma orientação. Deixa eu entender a equipe que essa pessoa vai estar inserida. Camila, a equipe é assim, funciona desse jeito, tem essa gestão e tal. Aí eu oriento a pessoa aqui. Vamos fazer o seguinte, por que você não contrata, então, um profissional que tem esse outro perfil? Porque ele vai complementar muito mais a sua equipe. Você já tem uma pessoa aqui na sua equipe que faz esse papel que você está querendo contratar. Então, vamos contratar uma pessoa que vai ter, às vezes, um perfil um pouco diferente, que ele vai, né, complementar mais o perfil da sua equipe em geral. Aí a pessoa, não, bacana. Então, não é só a gente te mandar um profissional, a gente quer entender a sua necessidade para a gente poder te ajudar também a implementar, talvez, essa condição de contratação, né, Thais? E isso que você falou, assim, ó, é tão incrível, porque é, vai além do processo consultivo, né? Porque a gente diversifica, né? Você propõe diversidade, propõe uma inclusão, propõe embate de ideias, propõe realmente assim, ó, quando você tem uma equipe diversa, né? Você tem um executor, um comunicador, um planejador, uma equipe assim, e a consultoria, ela tem essa visão de todo mundo que está ali. Olha que trabalho sensacional, vai muito além de recrutar uma pessoa, falar, toma aqui, esse aqui vai dar certo, tá aqui, ó, toma, vai ser contratado, né? E eu te falo uma coisa, né, Thay? Você sabe, né? Você participa aí com a gente e a gente tá junto, nós estamos juntas, né, dentro desse momento aí. Gente, só faz uma seleção e recrutamento quem ama o que faz, porque não é fácil, sabe? É cansativo, né? A hora que você lhe fechou um candidato, você fez várias vagas, né? Não sei se todo mundo aí sabe como que é um processo de contratação. Ele começa, gente, desde a formação do perfil dessa vaga, do perfil do profissional,
a gente tem que fazer a divulgação da vaga, a gente divulga em vários meios de comunicação, várias redes sociais, a gente recebe os currículos, a gente faz uma análise de currículos, entra em contato. Aí nisso que a gente vai entrar em contato, às vezes a pessoa já não atende telefone, não está mais disponível, né? A gente marca a agenda uma entrevista, então tem que ter uma agenda também. Ah, eu moro em outra cidade, eu não posso. A gente tem que fazer um agendamento online com essa pessoa. Aí, às vezes, a conexão não tá boa, às vezes ela não tá ouvindo. Aí tem barulho de cachorro. Gente, eu já fiz entrevista com a pessoa que tá debaixo de um pé de manga. A pessoa falou assim, Camila, aqui é o único lugar que pega internet. Debaixo de um pé de manga, gente, não tem problema. Pode ser em cima do cavalo, né, montando um boi. A gente tem que ter essa disponibilidade, entender a realidade da pessoa. Né, Thaís? E às vezes já aconteceu com a gente encontrou aquele perfil, a pessoa passou por tudo. A gente também tem um pacote, né, Thaís, que a gente oferece para as pessoas, onde a gente aplica um teste de análise de perfil comportamental. Então, a gente entrega para o empresário um teste, né? A gente inclusive, tem vários tipos de teste. Tem o DISC, que tem o Enneagrama. A gente entrega para o empresário, inclusive, de forma muito bem, vamos dizer assim, esmiuçada o que seria o perfil desse candidato. Então, às vezes, depois de tudo que a gente fez, chega na hora da contratação, a pessoa fala assim, eu pensei bem, eu não vou aceitar a vaga, não. Aí começa a gente tudo de novo, né, Thais? Mais tempo e tal, né, gente? Então, assim, só trabalho com pessoas, principalmente com seleção e recrutamento, quem ama o que faz. E outra coisa, né, Thaís, que eu falo que a gente tem que ter uma empatia. A pessoa que está procurando trabalho, que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, é uma pessoa que às vezes ela está muito fragilizada. Ela está triste, porque às vezes ela foi demitida, ou porque às vezes ela está passando alguns tipos de privações de necessidades financeiras. Uma pessoa que às vezes ela não tem condição nem de pagar, gente, um ônibus, uma condução, para que ela possa ir até o local. Já teve muita gente que falou assim, aqui, Camila, eu vou ir fazer entrevista, pode ser um pouquinho mais tarde, porque eu vou a pé. Né? E já teve gente assim que eu vi que estava com muita vergonha que a empresa me fornece um vale transporte para eu poder ir fazer entrevista. Então, gente, por isso que hoje em dia a gente faz muita entrevista online, né? Para otimizar tempo, recursos, né? Geral como dinheiro também, enfim. Então, tem que ter essa percepção, essa empatia, né? Se colocar no lugar. Às vezes a pessoa está muito nervosa. Então, às vezes, atrás de uma pessoa nervosa e insegura, tem um ótimo profissional. Então, eu tenho que quebrar o gelo, tenho que fazer uma piadinha, sabe? Perguntar para ele alguma coisa da família, do filho. Aí a pessoa vai, se sente mais à vontade. Aí sim eu vou poder acessar a verdadeira, né, personalidade dessa pessoa. Depois que ela deixou o medo, a vergonha, o nervoso de lado, eu vou poder acessar. Então, tá, gente? Eu falo assim, porque infelizmente, né, eu não tenho medo de concorrência. Inclusive, né, Thais, é uma coisa que a gente fala, que a gente não tem concorrência, porque o nosso trabalho ele é totalmente diferenciado do que tem. Eu penso assim, eu não tenho concorrência. Inclusive, às vezes até indico para, né, o que talvez seria uma suposta concorrência, pessoas, indico cliente, não tem problema. Porque realmente a gente trabalha de uma forma do olhar humano, né, e de uma forma que se a gente promete A e B, a gente vai entregar A, B, C e D. A gente sempre tem essa característica, né, Thais? Teve um cliente de Santo Antônio do Monte que a gente fez para ele, né? A gente montou para ele uma proposta, mas nós já combinamos, ó. A gente está combinando com ele que a gente vai entregar isso, mas a gente vai dar muito mais, vai entregar muito mais. É o que a gente chama do over delivery, né? É aquilo que não foi combinado, mas que a gente tem o prazer de entregar também, né? E o serviço de consultoria, ele vai além, né? É desde o olhar, como você falou, é desde esse olhar, né? Esse olhar de, poxa, se eu posso facilitar a vida dessa pessoa, se ela tá nervosa ali, por que será? Será que esse nervoso é de alguma fragilidade naquele momento? Poxa, às vezes é a oportunidade que a pessoa tem para mudar a vida dela. É um processo, né? A pessoa que tá buscando emprego, ela realmente é um processo difícil, né? E aquela ansiedade pela vaga ideal, né? Então vai desde isso e a pessoa tem que amar. Eu falo que assim, esse trabalho, essa consultoria que a gente faz, eu falo que é algo que quem não ama não consegue ficar no mercado há muitos anos, não consegue realmente se adequar, porque chega um momento, gente,
Você tem que amar pessoas, você tem que querer realmente fazer transformação nas empresas. E a gente veio justamente para isso, para ser transformação nas empresas. E não só isso, e é como a Camila falou, a gente tem um foco muito grande em resultado. Então, metodologicamente falando, a gente usa de várias metodologias. A gente usa The Profiler, a gente usa DISC, usa outros Enneagrama, vários. E é aquilo que a Camila disse. É tão importante o empresário acabou de contratar um profissional, ele ter ali nas mãos dele esmiuçado um perfil. Vou dar um exemplo de um perfil DISC. Poxa, o meu perfil DISC, ele é tão completo que ele diz como eu... Nossa, se todo mundo me tratar igual... Qual que é o seu perfil, Thaís? Conta pra O gente. meu é articulador. Primeiro é articulador, depois é É um planejador. influenciador. Tem também. Acho que é o segundo ou terceiro. Mas o É o primeiro é articulador. dominante, o influenciador. São quatro, né? Influente, dominante. É porque ele é inglês, eu não estou sabendo a tradução. Né? O conforme, e tem um conforme. Então, é muito importante. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu dou consultoria, e quando eu fiz a análise de uma equipe, de dos setores da empresa, eu vi, gente, que 90% só tinha uma pessoa diferente. Era conforme. Então, não tinha resultado. O conforme, né? Não tinha nenhum dominante, não tinha nenhum influente nessa equipe. Então, o líder era conforme, tá? Então, eu falei, gente, não dá. Tá disfuncional. Tá errado. Vamos ter que mudar aqui? Nós vamos ter que mudar, vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos ter que colocar um influente aí, que vai ser a pessoa que vai ser da comunicação, a pessoa que vai agilizar alguns processos aí. Tem que ter também um dominante, né, que vai ser aquela pessoa que vai estar ali, às vezes, à frente, que vai saber dar as ordens, que vai saber cobrar, tá? Então, essa consultoria, né, Thais, igual a gente está falando aqui agora, ela é importante não só pela questão da contratação, mas é um olhar profissional para que aquele colaborador ele continue na empresa, não é só contratar. Eu falo assim, antigamente as empresas, elas tinham muita preocupação em fidelizar o cliente. Vamos fidelizar, o cliente tem sempre razão, né? Era um jargão que usava. Hoje em dia, não. A empresa ela tem que ter preocupação em fidelizar o funcionário, o colaborador. É essa a preocupação dela. Se ela conseguir fidelizar o colaborador, automaticamente ela fideliza também o cliente, né? Com certeza. E é o que a nova economia mundial tem feito, né? As grandes empresas, elas já trabalham com esse conceito que é muito importante, que a gente chama hoje, que é de experiência do colaborador, né? Que é Employer Experience. E essa experiência do colaborador, a gente começa justamente desde o início do recrutamento da seleção. Poxa, imagina só, Camila, eu preciso fazer, isso já aconteceu comigo, tá? Há anos atrás, eu tive que fazer uma entrevista em outra cidade. E aí, poxa, imagina se fosse online, era para uma empresa de tecnologia, entende? E eu esqueci. E o que acontece? Poxa, a pessoa às vezes precisa pegar duas conduções, sabe? Por que não pode ser online? Ou porque empresa. E como que foi a experiência desse colaborador? Poxa, eu fiz entrevista, o dono da empresa chegou atrasado, poxa, não me atendeu direito, poxa, não me deu um feedback depois, Me né? deixou Que é algo também muito esperando horas para fazer uma entrevista, né? gigantesco, isso péssimo. Então, eu sinto muito pelo que você passou, ansiedade para conseguir uma vaga, tá? Eu espero que você já tenha se colocado. E se não, a gente tem um banco de talentos nós aqui também que a gente vai divulgar, tá? Mas essa E é esse olhar, né, Thais? Igual você falou, a pessoa desde o momento em que ela né, que a gente conversa com ela ali, às vezes no WhatsApp, quando ela manda o currículo, a hora, se for presencial, né? Conversar com a pessoa, igual aqui, quando eu faço entrevista aqui no meu escritório, quando não é empresa, aqui tem um cafezinho, tem uma balinha, às vezes tem um lanchinho aqui para pessoa, né? Eu pergunto para ela, tá tudo bem? Né? Ah, tá calor e tal, faço um quebra-gelo para ela se sentir confortável. Olha, tem uma almofadinha ali, se você quiser colocar nas suas costas, pode relaxar, fica tranquilo. Gente, e é incrível. Depois a pessoa não quer nem ir embora. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Agora eu tenho outro para entrevistar ali, a pessoa começa a puxar papo e vai falando e tal, tal. Então, ela pensa assim, poxa, essa empresa é diferenciada. Essa empresa é... E às vezes é um tempo de qualidade, né? Que o que acontece? O empresário não tem. Ele está ali fazendo uma entrevista, aí é um ligando, é outro perguntando, é um chamando, é um fornecedor que quer falar com ele, é um outro. Então, gente, realmente é inviável, tá? E outra coisa também, Thais, que eu vejo assim,
que ainda mais cidades do interior e empresas pequenas e também empresas familiares, tá? Não tem como. Se você contrata uma pessoa, se a pessoa vê que você está contratando e ela é sua parente, sua vizinha, sua amiga, ela vai, né, chegar e falar assim, aqui, fulano, vi que você está contratando, nosso, meu filho está precisando tanto de trabalhar, ajuda ele. Como que você vai falar? Como você vai negar? E uma outra frase também, gente, de impacto, tá? Não contrate quem você não pode demitir, tá? Ah, a minha esposa dando demais de trabalhar, o negócio é meu, eu vou colocar aqui. Você vai poder demitir sua esposa? Nossa, minha sogra, minha cunhada, tá precisando muito trabalhar na minha empresa, Camila, tem vaga. O critério é seu. Eu oriento. Não contrate se você não pode demitir. Ou se você vai ter muita dificuldade de demitir. Porque isso vai causar uma questão até familiar. Né? Um incômodo até mesmo familiar. Aqui, gente, tô falando. Eu vi meu nome aqui, Thais. Meu olhinho já brilhou. Hoje consegui, por incrível que pareça, a Camila está prestes a ser minha cliente. Ah, eu tenho que entender melhor, que eu não entendi. É que tá Depois me contando. conta melhor isso, então. Então é isso, né? Então a gente, né? Nós como enquanto empresas profissionais, pode ser quem for, pode chegar o filho do dono. A gente não vai dar preferência para ele, Sim. né? Já aconteceu comigo, às vezes, de um proprietário de empresa fosse Camila aqui, o meu sobrinho está precisando de trabalhar, né? Eu tô com essa vaga aqui, mas eu quero que você entrevista ele para mim. Eu entrevisto, pessoal, não tem perfil. Ele não tem perfil, né? Mas só que aí, às vezes, eu tinha uma outra empresa que estava com uma vaga aberta que eu percebi que esse rapaz tinha o perfil. Eu falei assim, fulana, aqui, ó, eu não te indico ele para essa vaga na sua empresa, mas eu tenho uma oportunidade para ele. Gente, deu tudo certo. Agora, se eu, querendo fazer moral com o meu contratante, falar assim, não, vamos treinar ele, vai dar certo, vamos treinar, vai dar certo, tal, tal. Gente, ia passar pouco tempo, não ia, né? Não ia engajar, não ia. Então, também, essa é uma vantagem, né, Thais? A pessoa, ela não ter que se indispor com pessoas queridas, pessoas da família, falando não, porque ela fala assim, olha, gente, não sou eu quem estou fazendo essa seleção para minha própria empresa. Eu tenho uma empresa que faz isso para mim, então procura fulana, né? O que ela falar ali, que ela me orientar, a gente vai seguir. Já tira esse peso também do empresário, né? Sim. E se a gente for parar para pensar, o empresário ele tem uma gama ampla, né, de coisas que ele tem que saber. Tem que entender um pouco de mercado financeiro, noções minimamente básicas de administração. É tanta coisa, é contabilidade, é tanta coisa, é recrutamento de Tanta seleção, mudança, né, que tem. nossa, e hoje em dia tem até um estudo da McKinsey, que é uma consultoria americana, que fala que colaboradores felizes, engajados, eles rendem cerca de 20 a 30% mais. Isso, gente, esse percentual, assim, ó, é gigantesco. Imagina você todos os dias trabalhar numa empresa que você sabe que você é reconhecido, que você sabe que você tem um líder ali dentro, que o seu processo porque a gente sabe, né? Nenhuma empresa nada é para sempre e um dia tudo acaba e a vida é assim mesmo, né? E tem que ser uma passagem bacana, né, Thaís? E o tanto que é gostoso, é igual o comentário ali, pessoas se conectam com pessoas. É exatamente sobre isso. Como é gostoso quando você faz realmente assim, ó, deixa um legado por onde você passa, né? Você, Pacho, eu, todos vocês que estão aqui, todo mundo aqui já teve uma experiência de um lugar que trabalhou, que deixou aquele legado, que você fez aquele legado, que toda vez que você passa, você olha, você dá tchau, você vai lá, cumprimenta, abraça, sente saudade. Essas pessoas se conectam com isso, né? Porque é isso, no final das contas, não é sobre o que, poxa, se cada um tem tanto para poder agregar, né? Mas às vezes falta um olhar que é um olhar de fora, que é um olhar de uma pessoa que estuda para isso, um olhar especializado, é um olhar que não vai ter engano, que vai te passar não só né, não só metodologicamente falando, sendo assertivo na seleção desse colaborador, mas também passando para esse empresário como é que esse colaborador quer ser tratado. Imagina que maravilha você saber, poxa, esse colaborador aqui, eu sei que ele gosta de um elogio ou outro. Vou falar de mim, tá, gente? Eu descobri que o meu perfil, eu achava que eu não gostava, achava que eu não precisava de elogio, não. E lendo meu perfil disco inteiro.
apareceu lá que eu gosto de elogio, sim, um pouquinho. Eu falei, ah, mas também quem não gosta, né? Mas eu achava que eu não ligava muito, não. Eu falei, tô carente, será? O que tá Esse, pegando, né? entendeu? O que que tá pegando? Tá tudo bem aí? Não sei. Mas tava escrito no meu perfil diz que eu parei pra pensar, eu falei, gente, é muito assertivo, é muito real. De vez em quando é bom ouvir um elogio, sim, sabe? Não precisa ser toda hora. Não gosto de babação de ovo, não. Mas é tão bom ser reconhecido. Todos nós, todos nós gostamos. Tem uma frase de um filme que eu nunca esqueci. É muito bom e todo ser humano merece ser olhado de forma única e ser ovacionado. É um filme lindo, lindo. Eu esqueci agora o filme, gente, mas eu vou depois a gente vai fazer um compilado aqui. É um filme de um menininho. Ah, eu esqueci o nome agora, vou lembrar. Mas é um filme lindo que fala justamente sobre isso, sobre sermos humanos, termos esse olhar humano diante das pessoas. Hoje em dia, está muito raro no mercado, sabe? Empresas humanas, né? Empresas, porque assim, gente, eu vejo muitas empresas falando assim que eles contratam por, né, competências e demitem pessoas por comportamento, né? Seja falar isso do assunto, Comportamento. Exatamente. Né? E eu falo muito isso, né? Quando a pessoa vai contratar, eu falo só, é importante a pessoa ter uma boa formação, é importante a pessoa ter, gerar bons resultados, mas o mais importante é ser uma boa pessoa, né? Uma pessoa resiliente, uma pessoa humilde para receber novos conhecimentos e aprendizados, né? Uma pessoa que está aberta, tá? Porque igual você falou, né, Thay? Se a gente for entrar muito aqui, gente, a gente vai ficar aqui há 3 dias falando, né? Então, a análise, quando a gente faz, não é só uma análise das competências dela, mas é do comportamento. Desde a hora que ela chega para ser entrevistada, para onde ela está olhando, o jeito dela sentar, a roupa que ela está vestindo. Por isso que eu falo assim, gente, cuidado na hora da entrevista. Você pode estar passando uma imagem diferente do que você é, né? As perguntas que ela faz, gente, tem gente que do início ao fim, eu falo assim, ó, você pode perguntar se você tiver a dúvida, qual que é o salário? A empresa costuma atrasar o pagamento, mas tem vale transporte? Tem cesta? Tem. Ela só pergunta o benefício. A hora nenhuma ela quer mostrar o que ela tem para oferecer, ela quer saber o que é empresa. Então, para mim, eu já percebo aí um perfil de pessoa que é aquela pessoa, né, que não vai engajar, aquela pessoa que não vai vestir a camisa, né? É a pessoa que ela só quer saber de ter benefícios, né? É aquela pessoa que só quer saber quais são os direitos dela, os deveres dela passa longe, né? Então, essa análise é mais, gosto assim, muito mais comportamental do que mesmo pela questão dela de resultados, a questão dela de formação, de capacitação, tá, gente? Porque ensinar, né, o serviço, a gente ensina. O dia a dia, as funções, tem várias pessoas para ensinar. Mas ensinar a ter caráter, ensinar a ter respeito, né? Ensinar a pessoa a ter essas características, muitas vezes, né? É uma missão um pouco não, é muito, muito difícil, né? Às vezes até mesmo impossível, né, Thaís? é muito importante falar sobre isso, né? Porque no final das contas, olha o quanto, às vezes, eu fico imaginando uma entrevista rápida. Uma entrevista de 10 minutos que o empresário faz ali, gostou da pessoa, achou a pessoa bonita, achou que a pessoa tá. É o achou mesmo, né? A nossa Prática, né? simpática, vai dar certo aqui, ó, pronto. É casada? É umas perguntas assim, né? É casada? Tem filho? Não, não, ótimo, moça, vai começar a trabalhar, pronto, pode começar amanhã. Ótimo. Começa, daqui uma semana, começa a acontecer questões que são pessoas, né? Então, assim, pessoas são complexas. Esse Uhum. entendimento durante o recrutamento da seleção de todas as etapas, de todos os processos, eu já vi gente que realmente, que em poucas perguntas a pessoa mesmo já respondendo durante o processo ali. É esse funil que é feito, né? Não, eu já Mas tive ele entrevista, Thaís, que eu vou te falar, deve ter durado 3 minutos. Porque a terceira pergunta que eu fiz para a pessoa, eu já vi que não ia dar. Né? A pessoa, assim, primeiro que era uma vaga para estágio. Né? Então eu perguntei para a pessoa, ah, tá, beleza, como é que você tá? Aquela, né, aquele básicozinho. Eu falei assim, você tá. Em qual período? Você não colocou aqui no currículo? Aí ela já pegou, olhou para o lado esquerdo assim, coçou a cabeça, olhou para baixo, notei confusão, né? Ah, tá, não, é que eu tô entrando agora e tal. Eu falei assim, ah, você tá entrando agora?
Eu tô entrando agora. Eu fiz uma outra pergunta totalmente diferente dessa e aprofundei um pouquinho. Me fala um pouquinho sobre você, onde que você mora e tal. Depois eu voltei. Eu falei assim, você tá aí no terceiro período? Que você me falou aí? Terceiro período que você tá? Aí ele, não, eu tô passando pro terceiro. Não, na verdade, Camila, assim, vou entrar ainda na faculdade, ainda não entrei, mas assim, eu vou entrar. Aí eu falei, acabou, pra minha entrevista. Eu falei só, deixa eu te falar, eu acho que você tá um pouquinho confuso, né? Faz favor, né, de pensar um pouquinho se realmente essa vaga faz sentido para você, porque depois a gente vai pedir, né, para você trazer sua documentação, tem que fazer um contrato de estágio com a faculdade. E se você não está cursando uma faculdade, né, como que a gente vai fazer isso? Então, olha só, na terceira, na primeira pergunta, inclusive, eu já detectei uma confusão. Na segunda foi uma estratégica. Na terceira, eu acabei com a minha dúvida. E você deu checkmate ali. E é por isso que eu falo, essa triagem, gente, é só com experiência, não adianta. A gente pode marcar depois, se tiver algum empresário aqui na live hoje, para os empresários aqui, uma conversa que a gente fala sobre o retorno do investimento do recrutamento de uma seleção. Mas uma conversa assim, sabe, gratuita para vocês, só para vocês realmente assim se conscientizarem, porque quanto mais pessoas se conscientizam, mais empresas a gente consegue engajar colaboradores certos no cargo certo, né? Mais feliz a gente faz uma transformação, gente. Todo um ecossistema. E a X-Class é justamente isso, um sistema de soluções empresariais, né? A gente vai ter várias outras lives além dessa, que eu estou lisonjeada de participar, mas teremos várias. Mas uma coisa que eu acho super importante é o amor pela excelência e pelo resultado. A Camila falou uma coisa da entrega, gente, vocês não têm noção do cuidado que assim, quem conhece a Camila sabe do cuidado que ela tem com as coisas e com as pessoas, assim, é um cuidado muito, ela é realmente uma pessoa que, assim, em tudo quanto eu acho que não existe uma palavra que define a Camila a não ser detalhe, Tá, mas não vou chorar. mas detalhe e profundidade, gente, essa questão de você ter essa questão de olhar para os detalhes, o que a gente pode fazer para surpreender, sabe, gente? É como se fosse, poxa, o que essa empresa está buscando? Mas eu vi que além disso eles estão buscando tal coisa. Vamos oferecer isso aqui também e vamos dar o além. É esse plus, esse pump a mais que a gente procura fazer, sabe? E essa é a primeira de muitas lives que a gente vai fazer por aqui também, né? E eu fico muito feliz. A gente vai falar sobre vários assuntos. A gente pode Gente, falar tem sobre. eu tô até segurando aqui, que dá vontade de falar tanta coisa, mas vamos por partes, né? Thais, mas assim, eu acho que é basicamente isso, né? Igual a gente falou assim, a questão financeira, né? Sai bem mais barato, vamos dizer assim. A gente não entende como um pagamento, mas como investimento, né? A contratação de uma empresa. Você se livra de alguns incômodos com família, com amigos, né? Na hora de contratar, para não contratar pessoas só mesmo por uma indicação, sem uma fundamentação técnica e profissional, né? Então, a visão também da empresa, tá, gente? Tem empresas que acabam pegando fama. Nossa, você vai trabalhar em tal lugar, ninguém para lá, tá? Se não for uma empresa que realmente é um segmento que tem esse turnover por característica, tá, gente? Eu tenho empresas que eu trabalho e que o turnover é muito grande, mas não é porque é uma empresa ruim, é porque é a característica daquele segmento. É um segmento que às vezes tem, vamos dizer assim, é uma demanda muito rápida, daqui a pouco já não tem aquela demanda, contrata, demite, tá? São empresas que eu falo assim, de um perfil realmente diferenciado, tá? Então a empresa acaba se queimando com esse turnover, né? Turnover, tá, gente? Quando eu falo é entrada e saída de pessoas, tá? Então, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando quais são os benefícios e as vantagens, tá? Você, de tempo, se o empresário colocar ali quanto que ele recebe por hora pelo trabalho que ele está prestando enquanto dono do negócio, o tempo que ele vai dedicar fazendo recrutamento e seleção vai, né, não vai compensar. Não vai compensar mesmo. Ele está deixando de ir no cliente, deixando de negociar, deixando de fazer um planejamento para estar contratando, né? Por mais que a empresa seja, por mais que seja uma empresa pequena, tá, gente? Você demonstra também para o mercado um certo profissionalismo. Tem alguém que faz isso para mim. Você não fica numa posição de amador. O empresário amador, ele faz tudo.
ele contrata, ele demite, ele treina, né? Então você também tem essa questão dessa imagem que você vai transmitir também de ser aquele que realmente sabe colocar um profissional certo para cada função ali dentro da sua empresa. Então, né, igual eu falei tô falando aí com vocês, a questão da reputação também, ela, né, hoje em dia a gente tem que pensar bastante. Porque antigamente, né, Thaís, a gente chegava nessas empresas maiores, tinha fila do lado de fora de pessoas com o currículozinho na mão, dentro do envelopezinho, para deixar o currículo. Hoje em dia, gente, a gente que tem que pegar no laço mesmo, né? Usar dos recursos que a gente tem aí de redes sociais, de grupos, senão não vai. Então, tem que ter mesmo uma empresa, uns profissionais bem dedicados e qualificados para fazer isso para você, né, Thaís? É verdade. E assim, gente, o que vocês tiverem de dúvidas, a gente está também aqui com o Instagram aberto, a gente sempre pergunta que conteúdos vocês preferem receber aqui. A gente vai sempre estar enviando conteúdos mesmo, justamente nesse formato, no formato que vocês quiserem. Poxa, a gente está em dúvida aqui de, poxa, como fazer, enfim, qualquer assunto que vocês quiserem conversar aqui, tá? A gente vai estar à disposição também, tá? Nessas lives que a gente fizer aqui. É isso que você falou, Camila. Acho que o principal é essa conscientização, sabe? Se o empresário ele mostra que ele se preocupa com o colaborador desde o início, com certeza a predisposição a se preocupar com o colaborador no final é muito maior, né? Isso é um processo que seja um legado, né? Que seja realmente uma época da vida bonita que você teve ali naquela empresa, né? Uma Não tem boa nada melhor experiência, né, gente? Mesmo, eu falo que assim, tem gente que às vezes eu vou dar notícia para ela, né, de que ela não foi, ó, você não foi a pessoa selecionada, mas não desiste, né? Se a gente tiver alguma outra vaga, a gente perceber que tem o seu perfil, nós vamos te chamar, porque a pessoa até agradece, né? Então, porque é o que a gente falou lá no início, empatia. A pessoa já está desempregada, às vezes está com alguma condição financeira um pouco mais abalada, emocionalmente ela está abalada, está se sentindo uma pessoa sem utilidade por não estar trabalhando, e eu ainda vou lá, né, tratá-la mal, com arrogância, não vou, né? A gente não pode fazer isso. Então, e é um tempo, isso demanda de tempo, isso demanda de técnica, de habilidade, né? E isso tudo a gente está sempre estudando, né, gente? Thaís tem um mestrado aí na área de gestão de pessoas pela USP, né, Thaís? Já que você está me enaltecendo, também vou te enaltecer. Né? Thaís é jornalista, então nessa parte de comunicação também ela é expert, né? Então, eu acredito assim, que é uma fusão muito boa que a gente está fazendo aí de perfis, tanto meu quanto dela, tá? A gente também tem aqui algumas pessoas para dar um suporte para a gente também aqui, temos estagiários, né? O pessoal da equipe comercial. Então é isso, gente. Aqui, gente, o Eli deu uma boa sugestão aqui, né? Se alguém tiver dúvidas, tá? Que estiver aí agora ao vivo, pode mandar aqui que a gente responde. Inclusive aqui teve o Chitão que colocou, né? Que a gente está de parabéns, que as empresas de bom despacho, né, aprendam com a gente. Né? E eu falo, é uma questão mesmo né, da gente tentar fazer a diferença no mundo. E eu entendo, tá, gente? Eu sempre entendi isso, que, na verdade, o nosso trabalho, ele não é apenas, vamos dizer assim, um mecanismo de eu ganhar dinheiro. É um mecanismo de eu cumprir propósito. E o propósito, ele vai, consequentemente, me gerar dinheiro. E vai ser um dinheiro abençoado, tá? Vai ser um dinheiro que eu tô, né, fazendo, conquistando em cima do benefício de outras pessoas, não apenas do meu benefício, tá? Então, acho que isso é muito importante. Tá? E você quer falar alguma coisa para encerrar? Você quer fazer as considerações finais? Não. Ai, nossa, que honra! Ó, enquanto então, tá com alguma dúvida aqui, fique à vontade, como a Camila falou. Sabe uma coisa que teve o congresso agora, né? O Concar EH lá em São Paulo, e eu estive lá e aí tinha uma frase que me pegou, que a gente até comentou sobre ela mais cedo, né? No século XIX, pessoas contratavam braços. No século XX, as pessoas contratavam cérebros e no século XXI, as pessoas contratam coração. Por quê? Porque a gente quer pessoas que amam o que fazem. Por isso a importância da gente conectar, né,
a empresa, porque o empresário, ele é apaixonado, se ele faz, se ele empreende, é porque ele ama, ele acredita no que ele quer. E não tem nada melhor para um empresário do que ter um colaborador que ama e que acredita no que ele quer, né? Então, é isso. Isso. E eu estou Muito super importante, agradecida. né, Thais, dentro do que você está falando aí, a pessoa também tem essa clareza. Né? Às vezes, muitas vezes eu chego, eu gosto de trabalhar, tá, gente, assim, de uma forma muito clara, muito honesta e direta, né? Até pra gente, hoje em dia temos que otimizar tempo, não podemos ficar dando muitas voltas, né? Então, às vezes eu vejo que realmente o colaborador está ali desanimado, desmotivado, mas ele precisa do dinheiro, precisa trabalhar, então ele não quer sair da zona de conforto para buscar um outro trabalho. E eu falo para ele assim, ô amigo, amiga, é o seguinte, você viu que já não está dando mais, tá? Não tenha medo, não. Eu te ajudo a arrumar um outro trabalho. Aí, às vezes, até a empresa que eu estou dando conselho, Camila, mas você está falando para fulano sair da empresa. Gente, não faz sentido ele ficar aqui, eu vou ajudar a arrumar um trabalho. Então, as coisas ficam muito claras, ficam muito, vamos dizer assim, muito mais leves. Né? Quando você entende que a pessoa está ali porque ela quer ganhar dinheiro, né? E você também não quer mandá-la embora, a gente chega e dá uma solução bacana para a pessoa. Né? Você vai tirar ali da empresa uma pessoa que está ali como se fosse, vamos dizer assim, um carrapatinho, né? Que está ali só chupando sangue, não está fazendo nada além disso, tá? E você está dando oportunidade de que a pessoa também ser feliz, né? Dele ir lá. Então, hoje em dia, né, Thais, a minha visão sobre a demissão ou desligamento, ela é totalmente diferente de antes. Antes eu ia fazer, gente, uma demissão, um desligamento. Eu passava a noite em claro, eu ficava com pena, pena mesmo, a pessoa com dor. Não, mas como que ele vai fazer? Que ele vai pagar as contas? Não, mas ele tem 4 filhos, meu Deus, eu sou ruim. Hoje em dia eu penso assim, o que eu tô dando a oportunidade para a pessoa de dar uma virada na chave dela, uma virada de vida que talvez ela por si só não daria, e eu tô sendo essa agente, né, que tá promovendo essa mudança para ela. Ela vai ficar com raiva de mim agora, mas eu sei que quando eu encontrá-la daqui uns meses, ela fala assim, nossa, Camila, foi a melhor coisa que aconteceu foi eu ter sido demitido, porque isso, gente, eu fui demitida na minha vida só uma vez, sabe, Thaís? As outras vezes eu demitia quando eu trabalhava CLT, né? E aí eu analiso hoje em dia, eu falo assim, gente, foi a melhor coisa, né, na minha vida profissional. Por quê? Foi depois disso que eu fui empreender, né? E eu pensei assim, gente, nunca mais eu vou ser demitida, até porque eu também não gostava do serviço, eu estava ali realmente por causa do dinheiro, tá? Então, na verdade, foi ótimo, né? Senão se talvez não tivesse demitido, eu tinha ficado ali até adoecer, eu teria adoecido. Né? Então, né, Thais, eu quero te agradecer pela participação, você aí né, no nosso perfil aí da X-Class. E é um prazer estar trabalhando com você, essa experiência nova aí para mim. E eu sempre falava, gente, eu prefiro ter um sócio, uma sócia, do que ter funcionários. Tá? Eu quero uma pessoa que esteja comigo, lado a lado, né, que tenha essa autonomia também, porque eu gosto de crescer, gosto de ver as pessoas crescer com as pessoas crescerem comigo e assim vai. Chitão, combinado, viu? Quando eu vou lá na sua loja, sim, pode deixar. Thaís, podemos encerrar? O que você acha? Já temos aí quase uma hora de live. Não, daqui a pouco fecha com a gente aqui, né? Com a gente falando. Mas, ó, poxa, eu tô Isso. super feliz. O que tá aqui. Obrigada pelo tempo de vocês, gente. A gente sabe que o recurso mais valioso na vida não é dinheiro, é o tempo. Obrigada, tá? Obrigada por todos vocês. A gente tá aqui. O que a gente puder fazer para auxiliar vocês em caixa de pergunta no perfil da X-Class, a gente está à disposição. E a gente veio para isso, para excelência. Então, o que a gente puder fazer aqui, a gente vai fazer com muito carinho, com muito amor. Isso aí. Então, boa noite, gente. Chama lá no direct, a gente está à disposição. Às vezes demora um pouquinho para responder, né, Thaís? Realmente, às vezes dá uma congestionada, mas a gente procura atender todos aí com muito carinho, né? E vamos que vamos, gente. Gente, vamos contratar, tá? Vamos contratar e vamos parar com esse papo, né? Está tão difícil, não sei o quê. Tá difícil, mas a gente consegue, né? A gente consegue. A gente consegue uma pessoa topíssima aí para sua empresa. Gente, Beijo. obrigada, boa noite. Beijo, 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 beijo.